Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Aqui quem fala é o professor Bruno, da disciplina de arte. E nós, na aula de hoje, vamos continuar o que a gente estava debatendo na aula passada, na nossa aula anterior, que é sobre a Grécia Antiga. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre os períodos arcaico e também a gente falou sobre o período homérico. Na aula de hoje, a gente vai para um período posterior, o período clássico. Vem aqui comigo. Quais são os nossos objetivos? Vamos lá. Conhecer a civilização grega e seus períodos e analisar a arte produzida no período clássico, como eu já falei para vocês, ok? Vamos relembrar aqui quais são os períodos da Grécia Antiga. É o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, que nós vimos na aula passada, e aqui o período clássico, que vai de 500 a 338 a.C., e depois, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre o período helenístico, que é de 338 a 146 a.C. Gente, é necessário, para que a gente compreenda o que os gregos produziram de arte, que a gente faça uma contextualização, que a gente pegue um pouquinho da disciplina de história, um pouquinho da disciplina de geografia, um pouquinho de filosofia, porque a arte, ela é uma reação, ela é uma, como posso dizer, ela é um respaldo, é o que surge por conta destes acontecimentos, né? Então a arte, ela serve como uma ferramenta histórica, ok? Vamos lá. No período clássico, é importante a gente dizer, então pegando um pouquinho aqui de história, que ele é marcado por grandes guerras, por grandes conflitos, tá? Primeiro, as guerras médicas e depois a Guerra do Peloponeso. Eu não vou entrar em muitos detalhes, quais foram os detalhes desses conflitos, mas para que vocês entendam. Olha, aqui está o mapa geográfico da Grécia, ok? Aqui nesse canto você tem o Império Persa. E o Império Persa tinha uma política expansionista, ou seja, eles gostavam de invadir territórios para ter grandes posses de terra, ok? E eles decidiram então, em determinado momento, invadir o arquipélago grego, tá? Aqui tem a cidadezinha de Atenas. Então, eles decidem invadir. Olha, aqui fica um framezinho de um filme, que é o filme Os 300 de Esparta, né? Que trata de maneira super mitológica uma parte deste acontecimento, né? E você tem o rei Xerxes, que seria o grande imperador persa que decidiu invadir, né, a península grega. O fato é que ele não teve sucesso. Foram ao todo 3 guerras que aconteceram ali e nas 3 ele não teve sucesso. Por quê? Porque a Grécia era muito, mas muito organizada. A cidade de Atenas, a cidade-estado de Atenas, foi a grande protagonista. Ela fundou o que era a Liga de Delos, a união de diversas cidades-estado, todas reunidas em prol de vencer o Império Persa. O fato é que, depois que as guerras acabaram, a Grécia se fortaleceu e conseguiu ser vitoriosa, a Liga de Delos não acabou, Atenas se beneficiou com isso, se tornou mais forte, mais poderosa entre as cidades-estado e começou a abusar deste poder, ok? Aqui é só para vocês terem uma contextualização aqui com a cultura pop. Aqui tem um quadrinho do Frank Miller, que depois virou o filme 300 de Esparta também, que narra a Batalha de Termópilas, uma regiãozinha ali da parte do Peloponeso, onde aconteceu uma das batalhas das guerras médicas, ok? Então vamos lá, retomando. Após o sucesso da guerra, a Liga de Delos não se desfez, Atenas se tornou ainda mais forte politicamente, economicamente, militarmente, artisticamente, filosoficamente, etc. Bom, aqui a gente tem um personagem muito importante dentro desse momento, um cara chamado Péricles. A gente tem que entender o seguinte, na Grécia Antiga, muitas pessoas eram treinadas a saber falar bem. Por que falar bem? Porque existia a política, né? A política era muito importante, fazia parte da rotina dos gregos, principalmente em Atenas. Então, ter uma boa articulação, saber falar bem, impor os seus argumentos era extremamente importante para uma sociedade como essa. Aí a gente tem a figura de Péricles,
que foi ensinado desde cedo a poder falar bem, a se argumentar, colocar seus pontos de vista, e ele se tornou um grande líder. Ele administrava a democracia ateniense. Então ele pegou Atenas nesse auge, depois das guerras médicas, e conseguiu administrar ela tão bem que ela cresceu culturalmente e artisticamente de uma maneira absurda. Absurda. Vamos lá, vamos exercitar. Tá? Escreva um texto para mim com no máximo 5 linhas, explicando as razões históricas de como teve o avanço na Grécia Antiga em termos de arte. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês.
Fizeram o exercício, meus queridos? Então vamos continuar com a nossa aula teórica, tá? Vamos então analisar o que é que foi produzido de arte durante esse período em que Péricles estava administrando a democracia ateniense. Qual foi o resultado dessa grandeza, dessa força que Atenas ganhou por conta das guerras médicas? Vamos lá. Antes de a gente mostrar a arte produzida, vamos falar um pouquinho sobre a mitologia, sobre a religião deles, porque ela influencia também, além do contexto histórico, a parte religiosa influencia como que a arte se manifesta, né? Então a primeira coisa que a gente precisa saber sobre a religião grega é que eles não tinham um livro sagrado. Como assim um livro sagrado, professor? Por exemplo, os católicos, os evangélicos, eles têm a Bíblia cristã. A Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica, mas eles têm um livro sagrado. Os islâmicos, os muçulmanos, têm o Corão. Os judeus têm o Torá. E aí por diante. Existe um livro sagrado que determina o que é certo, o que é errado, com sugestões de hábitos de vida. Os gregos não tinham este livro sagrado. A tradição deles era oral. Então eles conversavam entre si sobre as histórias religiosas. Isso dava maior liberdade de criação, porque não tinha algo definindo o que você pode ou não pode fazer. O que é certo e o que é errado. É desse jeito. Não existia. Então, você, por exemplo, tem Afrodite. Afrodite que é a deusa da beleza. Você tem pelo menos duas versões de como é que ela nasceu, de como ela surgiu. Para o Cupido, existem pelo menos duas versões também, como é que ele se manifestava, qual que era a aparência dele. Por quê? Por conta da inexistência de um livro sagrado, você tinha maior liberdade de criação. Então as pessoas conversavam, dialogavam, debatiam, tá? Então, Atenas, ela cresceu de tal maneira, ela se fortificou de tal maneira, que as pessoas, os cidadãos de lá, tinham tempo para debater e discutir essas coisas. Filosofia, arte, política, o trabalho braçal, o trabalho mais pesado para manter a cidade em pé, funcionando, ficava a cabo dos escravos que foram feitos durante os períodos das guerras. Então, o cidadão ali tinha liberdade e maior tempo, o chamado ócio, né? Então, vamos lá. Aqui vocês estão vendo a divindade Atena. Vamos explicar como é que ela surgiu, qual que é a historinha de Atena. Bom, diz a lenda que Zeus, o deus supremo de toda a mitologia grega, ele não era um cara muito fiel à sua esposa. Ele era casado à deusa Hera, que é a deusa da família, mas ele vivia pulando a cerca. Em determinado momento, ele acabou tendo um relacionamento infiel com uma mulher, que dizia a lenda que era uma espécie de divindade da sabedoria, e ela acabou ficando grávida. Daí o bicho pegou, porque existia uma profecia que falava que se Zeus tivesse um filho, esse filho iria usurpar o poder do pai e ia tomar o lugar dele como Deus soberano. E Zeus não gostava nada disso, porque ele tinha uma espécie de tirania, ele queria ser o máximo e tudo mais, né? Então qual foi a solução que ele arranjou para este problema? Ele decidiu engolir a mulher inteira, grávida do jeito que estava. Ele foi lá e engoliu a mulher. Só que não parou por aí a história. Passou alguns anos, ele começou a sentir uma dor de cabeça, uma enxaqueca. E ele resolveu conversar com um dos seus filhos para ver o que poderia fazer para acabar com essa dor de cabeça. E ele justamente foi conversar com Hefesto. Justo Hefesto, o deus mais turrão, mais truculento em termos de corpo. Ele era o deus da forja, o deus da metalurgia. Ele tinha uma marreta enorme na qual ele forjava os metais, as espadas. E ele pediu a sugestão para esse filho: o que eu faço? O Hefestos, com seus poucos neurônios que tinha, deu uma marretada na cabeça do pai para ver se passava a dor. Essa marretada abriu um buraco na cabeça de Zeus, e deste buraco saiu Atena. E ela já saiu armada para a guerra. Foi mais ou menos assim que conta a história do surgimento de Atena. Atena, então, é uma filha de Zeus, divindade relacionada à sabedoria. Nessa primeira ilustração aqui no canto esquerdo, você tem Atena. Ela não está armada no que diz respeito à sua armadura, porque ela está aqui no canto, o seu elmo, né? E em cima do seu elmo tem uma coruja. Geralmente os deuses têm uma relação com os animais também. Por exemplo, Zeus tem a relação com o gavião. Já Atena é com a coruja. Então a coruja, por ser o animal de Atena, também é um símbolo de sabedoria. Até hoje, uma breve curiosidade,
nós utilizamos a coruja como símbolo de sabedoria. Os professores, os pedagogos utilizam a coruja como seu símbolo. Você pode ver nos jalecos ou até mesmo no emblema da profissão. A coruja é símbolo de sabedoria, certo? Bom, aqui nós temos a imagem de um templo magnífico chamado Partenon. Ele está assim, do jeito que vocês estão vendo hoje em dia. Péricles, em determinado momento da sua gestão ateniense, ele começou a pensar, a gente tem Atena como deusa protetora da nossa cidade, então ela merece um templo digno para ser cultuada. E ele, com a sua lábia, ele era criado desde pequeno para falar super bem, com seus argumentos conseguiu convencer os cidadãos atenienses a construir esse templo magnífico. Tá? E ele ficou no topo mais alto da cidade. Lembra? A Grécia, a região da Grécia, não é uma região de planícies, não é uma região muito fácil para a agricultura, é uma região mais montanhosa, mais rochosa. Então ela tem os seus altos e baixos geograficamente falando. E ali na cidade de Atenas, o templo foi construído ali no topo, com uma estratégia também militar de poder observar o todo ali de cima, né? E ali ficou o templo. Esse templo, gente, olha só na questão da arquitetura, não tem cimento, não é concreto armado, não tem o aço por dentro estrutural, tudo isso aqui é esculpido à mão. Cada pedacinho esculpido encaixado em outros pedacinhos igualmente esculpidos. É um trabalho muito difícil, um trabalho arduoso, um trabalho complicado, que durou muitos anos para ser feito, mas foi entregue. Aqui nós temos a ruína, mas dá para ter uma noção de como bonito era isso daí, ok? Vamos olhar alguns detalhes dessa arquitetura. Essa parte aqui de cima nós chamamos de frontão. Aqui pode ser encontrado alguns relevos de escultura que narram alguma história que aconteceu ou algum fato mitológico. Esse triângulo que forma aqui em cima nós chamamos de cornija, ok? Esse detalhe em cima da coluna nós chamamos de capitel. Então, em cima da coluna nós temos o capitel. É através dele que nós identificamos, com termos técnicos, qual é o estilo arquitetônico daquela arquitetura. Bom, a isso nós damos o nome de arquitetura clássica. O fato é que, até hoje, diversos arquitetos utilizam esses moldes de arquitetura clássica para fazerem prédios, para fazerem outros monumentos. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. Calma lá. Ok? Aqui tem dois estilos. Vamos lá. O primeiro é o dórico, o capitel dórico. Então, a gente, quando vê um capitel dessa maneira, a gente fala que o estilo daquela arquitetura clássica é de ordem dórica, certo? Ele foi criado no período arcaico, mas continuou sendo utilizado, e é utilizado ainda hoje, para diversas arquiteturas. Esse segundo é chamado de capitel jônico, ou seja, a arquitetura clássica da ordem jônica. Foi criada durante o período clássico que nós estamos estudando agora e até hoje também é utilizado, certo? Aqui é uma ilustração do que seria Atena no seu auge, nos seus tempos de glória. E essa próxima outra imagem é aqui Atena nos dias de hoje, só nos resta as ruínas. E ao redor você tem uma cidade globalizada, super ocidental como qualquer outra. Aqui nós temos o templo de Erechtheion, ok? Esse templo seria o suprassumo da arquitetura grega clássica, porque ele traz algumas diferenças. Não posso dizer evolução, porque é relativo. Pode ser que pessoas achem isso bonito, pode ser que não achem bonito, vai de qualquer um, tá? Então você tem uma diferenciação do estilo, a coluna aqui sendo substituída por esculturas de mulheres, certo? E aqui no canto esquerdo você pode perceber que as colunas tradicionais, elas são muito mais altas do que as outras. E olha o detalhe do capitel jônico que foi criado no momento do período clássico, ok? E aqui que eu falei para vocês, para a gente dar uma olhadinha em arquiteturas que são feitas hoje em dia, ou tempos atrás, mas ainda são feitas, que tem um resgate do período clássico grego. Aqui é o Capitólio do Washington. Ele é feito dentro dos termos gregos. Mas como não foi feito naquele período da Grécia Antiga, então a gente não pode dizer que é uma arquitetura clássica. Para ser mais exato, a gente tem que chamar de neoclássica. A gente utiliza a palavrinha neo, que significa novo, na frente da palavrinha clássico, que remete aos gregos, ok?
Aqui nós temos outro exemplo, a nossa sede da Universidade Federal do Paraná, a primeira Universidade Federal do Brasil, e ela tem os moldes neoclássicos, a sede histórica ali no centro de Curitiba, ok? Bom, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, analisarem esse quiz e eu já respondo ele para vocês, tá? Olha aqui, qual é a ordem arquitetônica do Portão de Brandemburgo em Berlim, na Alemanha? Dá uma olhadinha, eu quero que vocês analisem para mim qual é o pedacinho da arquitetura que a gente precisa analisar e respondam para mim qual é a ordem arquitetônica que a gente precisa saber. Deu tempo de analisar? Vamos ver aqui as alternativas então. Você imaginou que era dórico, jônico, neoclássico ou coríntio? Quem respondeu dórico acertou. É o simples, é o básico. Vamos voltar aqui só para vocês verem. Olha em cima da coluna para vocês repararem como é simples. Então, a simplicidade nós chamamos de dórico. Tá? Faltou eu dizer aqui para vocês um pequeno detalhe em relação a isso. Deixa eu voltar aqui rapidinho, tá? O capitel dórico, que é o simples, alguns estudiosos de arquitetura defendem que remete mais à masculinidade, sendo que o jônico, por conta das suas curvas, remete mais à feminilidade. O que isso diz na prática? Que talvez um templo dedicado a uma divindade mais feminina é representado pelo jônico, enquanto um templo dedicado mais a divindades masculinas é representado com o dórico. Mas se vocês repararem novamente, o templo de Atena, que é uma divindade feminina, é de ordem dórica. Então, como assim, professor? Não estou entendendo. Bom, nem tudo é linear do jeito que a gente quer, do que a gente entende. O fato é que Atena, apesar de ser uma divindade feminina, ela tinha um comportamento que, para aquele momento, era um comportamento muito mais masculino do que feminino. De acordo com a história mitológica, ela nunca perdeu a virgindade, ela sempre manteve-se virgem e ela era estratégica na guerra, sendo que em algumas histórias mitológicas ela arrebentava, por exemplo, Ares, que era o deus da guerra, o seu irmão mais velho. Então aqui há uma justificativa simples, simplória, mas que pode nos fazer compreender por que o Partenon é de ordem dórica, ok? Então vamos voltar lá, depois desse exercíciozinho, com o portão de Brandemburgo, vamos lá rapidinho, aqui com a ordem dórica, quem respondeu o dórico acertou, ok? Então, gente, vamos aqui anotar rapidinho tudo isso que a gente explicou até agora. O ócio criativo, como eu falei para vocês, enquanto os escravos eram responsáveis pela mão de obra pesada, pelos ofícios mais pesados,
as pessoas, os cidadãos comuns, podiam dialogar nesse ócio, da falta do que fazer, podiam dialogar sobre arte, sobre política, sobre religião e tudo mais, tá ok? Isso deu avanço à filosofia, às artes e à política. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem um exercício agora, um tempinho maior, porque isso aqui é um exercício mais discursivo, precisa de um tempo maior, ok? Escreva um texto em no máximo 5 linhas, citando as características e termos técnicos da arquitetura grega.
aí, conseguiram terminar o exercício? Vamos seguir com a nossa aula que está quase acabando. Vamos lá. Aqui a gente vai para o campo da escultura. Se vocês lembrarem as esculturas que a gente viu na aula passada, vocês têm que lembrar que elas eram estáticas, elas eram paradinhas, vocês tinham couros e core, couros que simbolizava o homem e core que simbolizava a mulher, né? Eles eram parados, sem expressão facial, não tinha movimento, era um leve movimento da perna um pouquinho para frente, o resto era tudo estático, ok? Aqui a gente tem um avanço, a gente tem a conquista do movimento. Então você tem o artista Miron, na qual ele tenta criar um movimento através da escultura. Então você tem o mármore, que é uma rocha de uma dureza grande, ela é muito dura, e você consegue dar uma leveza para algo que é extremamente pesado. Então você consegue perceber que o personagem aqui narrado, ele tem uma movimentação, que ele está prestes a jogar um disco que diz respeito às Olimpíadas que eles faziam entre as cidades-estado, né? Eles gostavam muito dos esportes. Então você tem aqui, olha, através dessa linha vocês podem ver a curva que o corpo faz. Então, de algo estático, eles têm a conquista do movimento e isso é fantástico. O carro-chefe da arte grega é, em primeira escala, a sua escultura, depois vem a arquitetura junto com o teatro e, por fim, vem a pintura. A pintura não foi muito abordado por eles. Mas olha que fantástico aqui, o suprassumo da beleza, né? Então eles tinham uma beleza matemática, eles calculavam proporção para como fazer um corpo perfeito, né? Então vejam só o detalhe também da anatomia. Aqui ele está preocupado em retratar as costelas, os músculos ali. Gente, é que eu acho que vocês não fazem ideia do quão é difícil você pegar uma rocha, pegar um prego de metal desse tamanho, bater com um martelo nele, tirando pedaços da rocha e construir algo desse jeito. Não é fácil, tá? Aqui nós temos uma outra conquista, que é a conquista da proporção. O doríforo, que é isso que vocês estão vendo, foi calculado milimetricamente. Eles encontraram uma razão matemática para a proporção do corpo humano e que uma escultura ou uma pintura, se ela tiver 7 cabeças de altura, ela é proporcionalmente perfeita. Como assim cabeça? Você pega a medida da cabeça e vai replicando ela até chegar lá embaixo. E você tem a proporção perfeita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças ao todo fazem a proporção perfeita, ok? Então aqui nós chamamos da conquista da proporção. Você tem a proporção e você tem o movimento. Outra coisa inventada para os gregos para trazer mais naturalidade à escultura, como se ela fosse uma pessoa antes de ser uma escultura, é o contraposto. É o fato de criar uma escultura na qual coloque o peso totalmente em uma única perna e o resto do corpo fica tensionado para essa perna. Então você tem uma maior leveza de movimento quando você não quiser retratar um movimento mais brusco, mais intenso, como é o caso de Discóbulo. E aqui você tem a união do movimento, você tem a união da anatomia, da proporção, você tem o Apolo. Tá? Olha o detalhe do olho, do cabelo. Gente, isso aqui era uma pedra, era uma rocha extremamente dura e foi transformada nisso que vocês estão vendo. É simplesmente magnífico, ok? E para terminar a parte de escultura, nós temos a Vênus de Milo, que é uma das primeiras representações com a nudez feminina. O homem era mais retratado com a parte da nudez, a mulher nem tanto. Então você tem ela saindo do banho. E aqui é uma coisa bem interessante também, porque está sendo retratado uma pessoa comum, não é uma divindade. Então aqui você tem um princípio de humanismo. O que seria isso em arte? Você dar mais importância para o ser humano do que a religião. É algo que lá o Leonardo da Vinci e Michelangelo no Renascimento vão fazer também, que é o humanismo ou antropocentrismo. Colocar o ser humano no centro da sua opinião, ok? Gente, vamos terminar a nossa aula aqui rapidinho, tá? Já estamos acabando. Nós temos aqui o teatro grego. O teatro grego foi criado durante o período clássico, por conta daquele ócio, né? No livro A Poética de Aristóteles, um filósofo que viveu naquele momento, narra o que foi talvez a criação deste espetáculo, dessa tradição cultural.
Diz a lenda que em uma das festas dedicadas ao deus Dionísio, que é o deus do vinho, da festa, da farra, as pessoas muito já alcoolizadas por causa do vinho começaram a imitar os deuses e narrar as histórias mitológicas. E isso caiu no gosto popular e eles começaram a marcar horários e locais para imitar deuses e outras narrativas, tá? A ponto de criar locais específicos, arenas, como você está vendo aqui, próprias para esse tipo de trabalho. Então, nós tínhamos dois tipos de teatro que era apresentado. Um que era para rir, chamado comédia, e o outro que era para chorar, chamado tragédia. Hoje nós não chamamos mais de tragédia, nós chamamos de drama, não é verdade? E aqui, ó, eles usavam máscaras para tentar trazer maior expressão para o teatro. Não é essas máscaras aqui, não. É essas que eles utilizavam. A máscara ela tinha uma função estética, mas ela também servia para amplificar a voz, porque ela era como se fosse um cone para a voz. Não existia microfone, o sujeito tinha que gritar, falar alto para que todos pudessem ouvir, ok? Então, só para terminar aqui rapidinho, gente, olha só que curioso, eles também tinham palcos móveis, como é o caso do dramaturgo Tespes, que viveu naquele momento. Ele levava onde ele queria o teatro dele, tá? Então, gente, qual era a era clássica da arte grega? Vemos esculturas de qual característica? Então, eu aqui vou dar para vocês um tempinho para vocês fazerem essa atividade. Pensaram na resposta? Então vamos lá. Na era clássica da arte grega, vemos nas esculturas qual característica? Harmonia, desproporção, abstracionismo ou desequilíbrio? Se você prestou atenção no que eu falei, é lógico que é a harmonia, ok? Então, para terminar a nossa aula com os exercícios, façamos esse último exercício discursivo. Escreva em um texto em no máximo 5 linhas, citando as características do teatro grego.
Bom, gente, terminando a nossa aula de hoje, o que é que nós aprendemos? Contextualizamos historicamente o período clássico, conhecemos a evolução da escultura grega e conhecemos um pouquinho sobre a arquitetura grega, ok? Então, espero que fiquem bem, fiquem em saúde, fiquem em casa. Tchau!